Muito bom dia a todos. Eu espero que tenham passado uma boa semana e que nesta nova nós possamos contar com a ajuda do Senhor Jesus para continuarmos atravessando este mar da vida, onde o barco é dirigido pelo bom piloto. E este piloto nos leva ao porto seguro, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo e temos passado por grandes tribulações, porque graças a Deus nada tem nos afligido, mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas passando por grandes dificuldades e que nós possamos então confiar em Deus sobremodo. Vamos orar agora então? Querido Pai, nós estamos entrando na Tua presença agora para agradecer-te por tudo que o Senhor já nos tem concedido, pela vida, pela saúde, pela paz que nós temos no Senhor, que possamos confiar em Ti, ó Deus, mesmo quando este barco balança no mar tempestuoso, que nós venhamos a olhar para o Senhor e crer que Tu estás conosco, tem nos suprido em alimentos, quando muitas pessoas nós vemos que têm sido afligidas pela fome, que tem abrangido o mundo e também tem afetado o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Que o Senhor possa ter misericórdia e que haja um levantamento de pessoas para ajudar, Senhor Deus, aqueles que necessitam mais. Eu te peço agora também pelos doentes. O Senhor sabe que muitas pessoas estão precisando de oração na área da cura deste vírus e também outras doenças tantas que afligem as pessoas, que elas possam contar com a Tua ajuda, com as Tuas mãos de médico, dos médicos, que nós possamos ter também a compreensão do governo e intercedemos por eles, desde o governo federal até o governo estadual e o governo municipal nos seus mais variados escalões, que eles possam sensibilizar-se pela necessidade do povo. Também oramos pela igreja, pelas famílias pastorais, pelo corpo de Cristo como um todo, pelas famílias que compõem a igreja, que compõem a sociedade, que elas possam confiar em Ti e ter o suprimento necessário para sobreviver e também preocuparem-se com a salvação, que a salvação possa ser alvo preocupante das pessoas, porque muitos têm partido desse mundo sem Te conhecer, sem ter tido vontade de Te aceitar como Senhor e Salvador, e muitos têm partido também salvos. Para o primeiro grupo, que nós possamos brilhar e levar a Tua palavra em todo o tempo, Senhor Deus, para essas pessoas das mais variadas formas. Obrigado também pelos evangelismos que temos através das mídias, tanto a nível musical quanto em termos de pregação, e queremos dizer que nós Te amamos e valorizamos a Tua palavra, que ela possa sempre estar guardada nos nossos corações para nós não pecarmos contra Ti. E é em nome de Jesus que eu faço e encerro esta oração. Amém. Então, o título da nossa aula de hoje, de Escola Bíblica, chama-se Ressurreição, Páscoa. Na oportunidade da EBD, realizada nesta mesma época, só que em 2020, estávamos em pandemia e ainda permanecemos nela.
Deus sabe o porquê de todas estas adversidades. Alguns dizem que é um castigo dele para os homens, que isso está previsto nas pestes apocalípticas. Outros dizem que isso não é bem verdade, porque se fosse, essa doença não levaria também os seus filhos. Outros ainda aproveitam para profetizarem que se você sair de casa, como eu vi nesta semana, ou não jejuar, morrerá caindo duro no lugar onde você estiver. Pode ser na rua, pode ser num mercado, pode ser em uma farmácia, em qualquer lugar. Foi uma profecia lançada. Muitos têm então falado sobre essas profecias, que essa doença vai matar muita gente agonizando de modo a necessitar de oxigênio, de ar, e não vai conseguir obter ajuda na porta dos hospitais. Isso nós temos visto em larga escala, infelizmente. Bom, existem profecias que são como esta que vou mencionar agora, com todo respeito a Deus, evidentemente. Este tipo de profecia, então, olhem, meus irmãos, Deus manda dizer que se você tiver com muita sede num dia quente, muito quente, se você beber um copo de água fresca, certamente a sua sede vai passar. Isso não é óbvio? Isso não é claro? Sim, é claro. Não preciso profetizar. Desta mesma forma, muitas pessoas têm profetizado falsamente. E a palavra de Deus se cumpre também nestas questões proféticas. Muita gente acredita nessas coisas, mas tem grande dificuldade e são incapazes de crer e obedecer a própria palavra de Deus, que nos foi outorgada, foi formada como um cânon bíblico, a fim de que nós pudéssemos ter direcionamento espiritual suficientes para a manutenção da nossa vida. E as pessoas preferem correr atrás de vãs profecias, de vãs filosofias. Mas partindo para o estudo propriamente dito, tudo que nós vamos falar foi profetizado e aconteceu. Por isso as profecias foram, naqueles casos, verdadeiras. Havíamos abordado alguns tópicos ligados no estudo de 2020, nesta época de Páscoa, sobre a mitologia, contendo pessoas como Semiramis, ou Semiramis, com aquela história do surgimento do ovo de Páscoa, onde ela e o seu filho, junto com um deus mitológico chamado Zeus, o deus dos deuses, eles têm um envolvimento, e deste envolvimento surge então as tradições pascualinas, tudo dentro de um âmbito fictício, mitológico. Apenas o filho de Semiramis é quem está citado em Gênesis, na Bíblia, que foi o executor da Torre de Babel. Toda essa história nos remete, então, a tempos que são bem parecidos com estes
que nós estamos comemorando aqui hoje de modo especial. E sempre iremos comemorar. A primeira Páscoa, então, está ligada ao êxodo dos hebreus, saindo, portanto, do Egito, porque êxodo significa saída. Nele temos algumas curiosidades vividas pelos judeus na atualidade. Os judeus têm um calendário próprio para a sua própria Páscoa, chamada de Pesach. As datas desta Páscoa judaica, elas diferem-se um pouco das nossas. Em 2019, por exemplo, a data foi de 19 e 20 de abril, o início da Páscoa judaica. Em 2020, 8 e 9 de abril. Em 2021, neste ano, 27 e 28 de março. Em 2022, 15 e 16 de abril. Será nesses dias. Algumas vezes a Páscoa judaica, ela se assemelha e coincide com a nossa, a Páscoa cristã. Isto porque esta festa está ligada às fases da lua. Após a primeira lua cheia, que nos calendários solar e lunar não se conciliam. Portanto, a definição da Páscoa ficou definida para acontecer sempre no primeiro domingo depois do evento da lua cheia. Isso resulta numa data sempre posterior, então, a 21 de março. O que os judeus comiam e até ainda comem para comemorar a sua Páscoa? Nós sabemos que os judeus gostam muito de interrelacionar-se com alimentos colocados à mesa. Nós temos aqui uma associação judaica, hebraica, que, se não me falha a memória, pelo que me disseram, eles periodicamente se reúnem em grandes festas e cobram um valor praticamente simbólico para as pessoas entrarem e cearem com eles. Eles têm esse costume. Jesus, sendo judeu, nós encontramos um relato sobre um costume que ele provavelmente tinha e que ficou gravado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde nós encontramos o seguinte texto: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isto é condicional, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, é a primeira coisa que vemos: abrir a porta para o toque nela dado por Jesus. E uma vez que se abrir a porta, então ele vai jantar com a pessoa e assim compartilhar da salvação com esta pessoa. Um outro ponto: um cordeiro sadio era sacrificado, melhor dizendo, um cordeiro de 1 ano, sempre no dia 14 do mês de Nissan. O mês de Nissan é o 7º mês do calendário civil judaico, onde na primeira lua nova é uma época escolhida porque também a cevada se faz madura e é um alimento bastante importante para os judeus, e o era também no passado. Este cordeiro sadio se chamava zeroá, esse tipo de alimento, que era um pedaço de carne retirado do cordeiro com osso, simbolizando o sacrifício de Jesus. O restante do cordeiro, então, após o cerimonial, era comido, queimando-se os restos.
O sangue deste cordeiro abatido era passado nos umbrais como uma lembrança daquilo que o povo hebreu fez para evitar com que o anjo da morte levasse os seus primogênitos, como aconteceu na história de Gênesis também. Segundo ponto, pão sem fermento e ervas amargas. Pão sem fermento é chamado em hebraico de matzah, massa bem fina de pão, assim como uma pizza, ou até mais fina do que uma. E sem fermento porque quando eles receberam um sinal para sair do Egito, provavelmente era uma madrugada, e eles poderiam entender pelos sinais que Deus dava ao seu povo, de que Faraó poderia se arrepender de ter liberado o povo do Egito, permitindo a sua saída de lá. Então eles precisavam correr contra o tempo. Não dava para fazer uma massa bem formada, precisava ser fina e não ter crescimento para depois poder ser assada. Então, devido à falta de tempo, não dava para esperar o crescimento pelo fermento desta massa. Estavam indo para Canaã, afinal, a terra onde emana leite e mel, a terra prometida. Outro ponto, esta era uma comemoração da festa dos pães asmos ou ázimos, uma das festas, se não a mais importante, comemorada pelo povo hebreu. Hoje, os judeus comemoram um evento chamado Afikoman. Nela, o matzah, que é o pão asmo, sem fermento, é dividido em duas partes, onde o pedaço maior ele é escondido. E então, após o jantar, as crianças podem procurar por esta metade do pão e quem o encontrar ganhará um bom prêmio. Aliás, falando em crianças, estas nas traduções hebraicas eram levadas por seus pais para Jerusalém com a finalidade de que ali houvesse contação de histórias para elas, para que houvesse manutenção e perpetuação quanto ao conhecimento dos seus costumes, dos costumes dos hebreus, dos seus ancestrais. E isto era dado por um fenômeno chamado oráculo. Oráculo vem da palavra oral, que significa falar, e é muito importante para se aprender histórias, até para os adultos. Quanto às ervas amargas, o seu consumo era para lembrar o amargor do tempo da escravidão, que foram 430 anos, o tempo que eles passaram lá no Egito. E este amargor era tirado de um vegetal, a saber, uma alface, cujo nome era charizet, ou chazeret, em hebraico. Dali, então, provavelmente fervendo-se essa alface, tirava-se na água o sumo amargo, e essas águas, então, poderiam ser tomadas. Temos o vinho não fermentado também sendo utilizado pelos hebreus. Este vinho era chamado de tirosh, tinha uma baixa fermentação ou nenhuma fermentação, portanto não deixava as pessoas bêbadas. Hoje são servidas 4 taças de vinhos durante o Seder, que é um cerimonial durante a primeira ou a segunda noites de um total provavelmente de 7, onde se é comemorado a Páscoa judaica, não é como nós, um dia apenas. E nestas noites de comemoração, este vinho é tomado, né, nesta festa judaica da Páscoa, como já disse, chamada de Pesach. Além destas, também ocorre o uso de outros alimentos, como por exemplo, charoset. O que é isto? É uma pasta com mistura de uvas, maçã e nozes, que pode ser acrescidas ainda de tâmaras, canela e vinho. Nesta massa, então,
era a lembrança daquilo que eles fabricavam com o barro para fazer tijolos, a fim de que os egípcios tivessem material suficiente para as suas diversas construções. Isto no tempo da escravidão. A água salgada é utilizada por eles para cozinhar batatas, por exemplo, e este sal da água está simbolizando as lágrimas e o suor dos hebreus no tempo em que eles passaram cativos no Egito. Temos também o beitzá, que é um ovo cozido simbolizando a perda e a reconstituição do Templo de Salomão. Sabemos que os judeus precisavam de um lugar fixo para adorar a Deus. Os samaritanos o faziam também no Monte Gerizim. Então, Jesus abole isso quando ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Jesus e a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus é Deus, bem como o Espírito Santo. Apenas não devemos deixar de congregar nos templos, porque isso também é um querer de Deus, e como Hebreus 10, 25 nos ensina, não devemos abandonar o costume de estarmos indo às reuniões congregacionais no templo, mas podemos adorar a Deus também livremente em outros lugares, coisa que os judeus não podiam fazer. Temos aqui também o Gefilte Fish, que é um bolinho de peixe feito por eles com uma cenoura em cima, ligado ao início ou abertura da festa pascualina judaica. Na última sexta-feira, agora dia 2 de abril, foi relembrado o grande sacrifício de Jesus na cruz. À época, este grande sacrifício teve um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue fez com que Jesus sofresse muito sobre o madeiro. Por exemplo, ele teve formigamentos muito grandes pelo corpo, e nós sabemos que é muito ruim quando nós dormimos sobre um braço ou sobre uma perna, e o sistema circulatório ele fica deficitário, causando enformigamento no nosso corpo. Nós perdemos até o equilíbrio, porque os nossos membros eles se amortizam, eles ficam anestesiados. Jesus sentiu a mesma coisa, a mesma sensação ruim. Também uma sede fora do normal tomou conta de Jesus, porque quem perde sangue, perde água junto com sangue e tem uma sede descomunal. Fora isso, muitas câimbras judiavam do corpo de Jesus, contorcendo seus músculos, inclusive o seu diafragma, que é o músculo que divide o abdômen da parte torácica, e assim ele tinha grandes dificuldades para respirar, respirava com muita dificuldade. E depois de um bom tempo, quando o seu sangue já estava se esvaindo, além de tudo isso, ele entra num processo de asfixia, muito parecido com esse temeroso processo ligado a essa doença causada pelo coronavírus, onde as pessoas têm um temor muito grande de morrerem asfixiadas, sem oxigênio, sem ar. Jesus passou os seus últimos segundos da mesma forma, sem nenhuma possibilidade de respirar livremente. Tudo isso para nos salvar esse sofrimento. Isso é apenas uma pincelada simples sobre o que Jesus sofreu. Mas os seus ossos não foram quebrados, nos diz a Bíblia em João 19:33, símbolo para a estrutura da igreja. Por quê? Porque da mesma forma a sua igreja tem as mesmas condições de passar por tantas provações, por tantos problemas e sair deles ileso, incólumes, como está escrito no Salmo 33, que aliás tem a mesma idade de Jesus quando ele foi crucificado. É apenas uma questão de coincidência numérica, mas ali, se você ler, você pode encontrar aquilo que Deus faz com os seus servos e a proteção que Ele dispensa a eles, bem como a sua criação também ali citada. Edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Era uma promessa que foi cumprida e até hoje estamos aqui em pé por causa disso, segundo os descritos de Mateus, capítulo 16, versículos 18b. Todos os pecados eram pagos mediante sacrifício e derramamento de sangue de animais também. Só que fora
pegar-se um animal, uma pombinha, pegar uma ovelha, um novilho e sangrar e depois comer as partes melhores das suas carnes, queimando a carcaça para que a mesma virasse cinza e fosse passada no corpo através de um pano de saco por um período de arrependimento. Fora isso, existiam os caprinos, também, que são as cabras, os bodes. Esse bode era levado provavelmente ao templo, as pessoas jogavam sobre ele as maldições e os expurgos de seus erros, dos seus pecados, e esse bode então ia inocentemente sendo levado para o deserto, carregando, entre aspas, o pecado de muita gente ali, jogado sobre ele. Ele era considerado amaldiçoado, amarrado nas areias quentes do deserto e deixado ali dia e noite sob o sol escaldante e o frio tremendo de um deserto, a fim de que ele morresse pouco a pouco e com ele as maldições dos pecados que as pessoas tinham. Então ele morria de forma inocente. Por isso que uma pessoa hoje que paga por um erro de outro é uma pessoa inocente, mas a ela é imputado os erros do outro, que deveria pagar pelos erros cometidos e pelos pecados cometidos. Essa pessoa é chamada de bode expiatório. Esta palavra vem desta época, por causa desses atos cometidos contra esses pobres animais. Falaram para Jesus, o Cordeiro de Deus, que substituiu tudo isso na carne dele, porque aprouve a Deus assim fazê-lo. Se tu és mesmo o Filho de Deus, desce daí e salva-te. Mateus 27, 42. Jesus poderia ter se salvado, sim, sem dúvida nenhuma. Só que nesse caso, quem não estaria salvo seríamos todos nós, e tudo o que fazemos em nome dele não teria o menor sentido. Estaríamos então literalmente perdidos hoje. Por isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória, e todas as ações de graça pertencem ao Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. É Ele que merece todas essas coisas, porque Ele foi o grande sacrificado. Que é justamente aquilo que nós estamos fazendo agora em termos de homenagem nesta aula de Escola Bíblica Dominical para o nosso Senhor Jesus. Não havia, não há e jamais haverá alguém digno para fazer esta obra redentora, tanto na face da terra como em todo o universo. Sabe por quê? Porque para tirar os pecados é necessário não ter pecado. Alguém para corrigir outrem só pode fazê-lo se naquilo que ele vai corrigir ele é melhor, ele não tem erros, ele não tem falhas de forma alguma, porque senão ele precisa tirar a trave do olho para depois então ir ajudar o outro que teve ou tem o mesmo problema que ele solucionou. Do contrário, então, devemos ter moral para ajudar as pessoas numa área onde nós não falhamos, segundo o que está escrito em Romanos 12, 1 e 2, porque nós temos que resistir ao pecado da maior e melhor forma possível com as nossas vidas, embora sejamos pecadores sim, mas devemos lutar desesperadamente e afoitamente contra este fenômeno lesivo que é o pecado. O pecado, eu sempre falo nas minhas aulas de escola dominical, você quer entender o que ele faz? Você pega uma bolacha fresquinha, num celofane, você morde ela e ela é crocante. O pecado é o ar, é o oxigênio. Se você deixar esta bolacha exposta ao ar, o que vai acontecer com ela? Ela vai tornar-se murcha, né? Então, entendamos que aquela pessoa que era fresquinha, crocante, né? Apta, ela torna-se murcha, sem gosto, devido à ação do pecado sobre a vida dela. É assim que funcionam
as coisas dentro deste parâmetro que estamos discutindo agora. Então, para você então corrigir alguém que tem um determinado pecado, você precisa ser expert naquilo ou tentar ser o melhor possível. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, Cristo se fez pecado por nós, não tendo pecado, e por causa disso, unidos com Ele, podemos conseguir então esta promessa de sermos santos, porque é isso que precisamos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, pode tirar o cavalinho da chuva. E ser santo significa estar no mundo, mas não contaminar-se com nada que está no mundo. O mundo não pode fazer a sua cabeça. É você que precisa fazer a cabeça do mundo. É assim que funcionam as coisas em termos bíblicos. Para entender um pouco melhor isso, você imagine-se com as mãos cheias de graxa. E você então quer limpar a roupa ou o corpo dos outros. Então você tem uma cena com pessoas com vestido de linho branco, um paletó e uma calça, um terno de linho branco, e você observa que essas pessoas têm pequenos ciscos na sua roupa, no seu rosto, talvez no seu cabelo. E você, com as suas mãos cheias de graxa, vai lá e tenta tirar isto da pessoa. O que vai acontecer? Você vai sujar mais ainda esta pessoa, mas não vai conseguir ajudar ela em absolutamente nada, porque você está sujo. Então você não pode tirar a sujeira dela. É simples, objetivo e direto. Só Jesus não tinha pecado, por isso ele podia tirar os nossos pecados. Ele se fez então pecado por todos nós, segundo as Escrituras bíblicas. O comer o pão e tomar o vinho, além de rememorar o grande sacrifício de Jesus, é uma forma de habitualmente lembrarmos também que para estarmos em ordem com as nossas vidas e podermos assim tomar a ceia, é necessário viver uma vida santificada, como está descrito nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 21. Por quê? Porque a ceia é um indicador, é um evento que Deus deixou para te estimular a viver uma vida santificada. Você precisa entender que quando você regurgita a ceia, diz, não quero tomar a ceia porque não tenho condições. Isto parece um sinal de respeito à palavra de Deus, mas não é sinal de respeito coisíssima nenhuma, porque o interessante não é ter respeito neste caso, mas ter obediência neste caso à palavra de Deus, para você poder tomar a ceia em memória de Deus, do que Ele fez na pessoa de Jesus Cristo. Você vai rememorar. Para isso você tem que estar com a sua vida em ordem, para você não tomar a ceia para o seu próprio prejuízo e perdição. É o que ensina a palavra. Muitas pessoas, porque não têm uma vida santificada, na hora da ceia não querem tomar. Ou nem aparecem na igreja neste dia. Por quê? Porque não querem passar vergonha e também não querem mudar o seu estilo de vida que tem no seu dia a dia. Então o que vale é você usar este fato de a Santa Ceia exigir de você uma vida santa para te estimular a que na próxima ceia você possa ter uma continuidade neste processo e assim participar da segunda, terceira, quarta e sempre tomar a ceia. Então, Deus é sabedoria e Ele fez isso com esta objetividade. Então vamos nos lembrar que além de desfolharmos o lindo ovo de Páscoa, porque desfolhar o ovo de Páscoa significa tirar o quê? As folhas de celofane coloridas daquele ovo lindo, gostoso, feito com chocolate. Isso é muito bom e não tem nenhum pecado nisso. Mas antes precisamos ter em mente, e em nível espiritual, a gratidão eterna pelo grande sacrifício de Jesus por todos nós na cruz. Depois sim, pegarmos o nosso ovo que ganhamos ou que demos, e assim as pessoas e nós mesmos desfrutarmos desses momentos alegres da Páscoa, mas sem esquecer o lado espiritual. Então, digam,
Onde está, ó morte, a tua vitória? O túmulo está vazio. Cristo, o Cordeiro de Deus, venceu, ressuscitou, e por isso deve ser a nossa razão de viver. Aleluia! Jesus está vivo. Que Ele seja o nosso universo. Tenha uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Páscoa é passagem. Passagem do quê? Passagem para uma vida triste, regressa, cheia de pecados, com adesão inclusive ao pecado, porque pecadores, como dissemos, todos somos, mas temos que lutar contra ele. Então, quando a pessoa aceita Jesus, a Páscoa se faz na vida dela todos os dias, porque há um novo renascimento e uma nova esperança rumo ao céu, para viver uma vida eterna com Cristo. Então nós vamos cantar agora uma música muito conhecida que expressa muito claramente esta ideia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quão belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!